falando sobre o tema da palestra. A gente vai falar sobre 3 pilares. Então, vou anotar aqui. Se por um acaso você ainda não pegou, dá tempo ainda. Pega papel, pega caneta, que a gente vai ter bastante informações para anotar. Então, meu compromisso com você que está aqui ao vivo é o seguinte. Eu vou explicar para você como entender o corpo e a mente de qualquer pessoa. É qualquer pessoa mesmo. É, qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha os olhos no seu estado natural. João, não posso fazer essa análise em pessoas cegas? Na maioria das vezes, não. Então, para trabalhar a expectativa, eu falo, olhos de cegos, não. Por que que eu não posso ver o olho de um cego? Na maior parte das doenças que provocam cegueiras, isso vai causar algum problema na irrigação, na inervação, e isso prejudica as fibras. Você pode ver que normalmente uma pessoa que é cega, a coloração do olho muda, e não é só isso que acontece. E para a gente não oferecer uma banheira que voa, mas na verdade banheira nenhuma voa, então a gente trabalha bastante a expectativa, né? Qualquer pessoa que tenha os olhos naturais, que não tenha prótese. Às vezes a gente encontra uma pessoa que tem prótese ocular. Na prótese não dá para fazer essa leitura, porque ela é apenas uma imitação artificial, mas o olho verdadeiro você consegue sim obter informações da pessoa, tá? Então, primeiro compromisso do João Mesqua é responder para você. Entender o corpo e a mente de qualquer pessoa. Como? Né? Segundo compromisso que eu quero falar para você. A partir desse entendimento que você vai obter, tratamento. Hoje você pensa em tratamento, dificilmente você se vê indo ao médico sem receber um medicamento, um bioquímico, um fármaco. A gente está chegando num ponto de extrema saturação desse método, desse sistema. E eu vou explicar um pouquinho para você. Então, o que eu estou falando é de tratamentos de autocura natural. Autocura natural. Vou falar isso para você. Como assim? Tratamento de autocura natural. O que é isso, tratamento de autocura natural? E também explicar por que eles são 100% seguros. Muito bom. Terceiro pilar do nosso assunto de hoje é o tal abrir consultório. Não é qualquer consultório não, um consultório de terapias naturais. Terapias naturais. Cansadas de tomar remédio. Estão cansadas de ir em especialistas que a cada visita ou a cada especialista é um novo medicamento para tomar. E muitas vezes ao ler a bula, toma aquele susto. Para resolver um problema, se sujeita a aparecer 5, 6 problemas. E medicamentos de uso indefinido, por tempo prolongado, aí vai causar uma série de problemas. Não raro isso do que deveria acontecer, tá ok? Já me delonguei um pouquinho aqui no compromisso que eu fiz. Só quero falar o seguinte. No finalzinho da palestra, me comprometo a abrir pelo menos 1 minutinho de perguntas e respostas, tá? Se você puder já colocar, isso já me ajuda bastante. O pessoal já seleciona as perguntas para mim. Se não houver perguntas, eu me despeço de vocês e a vida que segue, tá ok? Outra coisa também que eu quero mencionar é o seguinte. Eu converso muito com terapeutas e aspirantes a terapeutas. Então eu quero saber o seguinte: quem é você? Você já é da área da saúde? Você já é um terapeuta, enfermeiro, médico? Coloca aí, ó, já sou terapeuta, tá ok? Se você não é da área da saúde, mas por alguma razão chegou aqui até nessa palestra, coloca aí, aspirante. Por algum motivo,
extremamente respeitoso você estar aqui. E a outra base que a gente vai falar durante todo esse curso, essa palestra, é sobre nada, ou praticamente quase nada, ao acaso. A gente tem o tempo imprevisto, é fato, mas que muita gente dá superpoderes ao acaso, às vezes até de criar o universo, os planetas, a vida, e de boa, assim, nem na emoção, nem na razão, nem pelo lado espiritual não encaixam as peças. O acaso não tem tanto poder, tá ok? Bem, então se você está aqui, você tem um motivo. Então, já que você tem um motivo, vamos fortalecer esse motivo. Ó, dá um joinha aqui no vídeo, tá? Clica aqui, um joinha, isso ajuda demais. Inscreva-se e coloque o sininho aí, clica no sino, porque se tiver novidade, eu fiz algum vídeo, você vai estar garantindo o recebimento desse conteúdo. É um conteúdo que vai te dar um conhecimento para a vida toda. Cara, conhecimento não cabe espaço, assim, não ocupa espaço, tá? Então, pode ficar bem tranquilo que vai ser algo extremamente útil para você. Vamos lá, 9 e 6, dado o recado, os recados, eu vou passar aqui para a apresentação. Então, mais uma vez, peço um minutinho de calma. Eu estou verificando aqui se o áudio está saindo, se vocês estão vendo essa tela aqui do PowerPoint. Vocês vão estar vendo uma imagem de 2 pares de olhos, né? Uma íris azul. E em cima dessas íris, nós encontramos os órgãos desenhados, mapeados na íris. E se você quiser anotar, toma nota. Os 2 olhos, olho direito, olho esquerdo, eles organizam, localizam informações de mais de 160 órgãos. Então, para você ter uma ideia do nível de complexidade que nós temos no olho. Gente, o olho é um universo. O universo de cada pessoa, tá ok? É fantástico. E sabe de uma coisa também? É o seguinte, cada componente físico, ele é prejudicado, ele é interferido por uma emoção. Olha que loucura. Talvez você já saiba ou não saiba, enfim. Como, por exemplo, os rins. Os rins, eles têm um papel de absorver, filtrar o sangue, então é um papel depurativo. Acontece que os nossos medos profundos, quando fogem do controle, quando afetam a nossa esperança, e isso realmente fica na nossa mente, quer no nível subconsciente, quer no nível inconsciente, a gente tem um prejuízo das funções renais. E aí o que acontece também? Nós temos outras funções. O intestino, se a pessoa ela tem muito medo, além de afetar o rim, isso também vai acelerar a atividade peristáltica do cólon. E aí o que acontece? Várias vezes a pessoa vai ao banheiro e daí vem aquela expressão, puxa, Beltrano é um cagão. A gente fica achando que são expressões chulas, que os antigos diziam isso, mas é verdade. Se você tem dúvidas com respeito a isso, vai lá, anota aí, ó, proctologista. Vai lá ao proctologista e pergunta se as emoções interferem no funcionamento dos intestinos. Se por um outro lado a pessoa ela sente raiva, aí essa raiva acaba afetando o fígado, que fica aqui no olho direito. Consequentemente, isso estimula a formação ou inflamação dos divertículos, que são desvios que ocorrem
tanto no cólon quanto no intestino delgado. E isso pode causar uma irritabilidade absurda. Se você conhece alguém, ou já ouviu falar de alguém com diverticulite, é uma pessoa irritada, nervosa. E é uma coisa leva a outra. É um ciclo que se retroalimenta. Um ciclo vicioso. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Que o corpo, a mente, os órgãos e as emoções são uma coisa só. Uma coisa só. Se você tem um problema emocional, cedo ou tarde isso vai impactar num problema físico. Então, as doenças psicossomáticas são muito maiores do que imagina. As pessoas fazerem auriculoterapia, colocar aquelas sementes na orelha. Então, quem é o profissional que cuida disso sabe que na orelha você encontra órgãos do corpo todo. Na cabeça, na coluna, na altura dos pés, corpo todo. Está mapeado lá na orelha. Quem trabalha com quiropraxia, osteopatia, manipulação da coluna vertebral, sabe que por ali passa nervos que vão alimentar as vísceras. Então, vértebras mal posicionadas vão afetar qualquer parte do corpo. Pernas, glândulas, vísceras. Também quem trabalha com limpeza do intestino sabe que intestino leva um sangue com nutrientes e com muita sujeira. E isso sobrecarrega os órgãos de depuração, sobrecarrega baço, sobrecarrega o fígado. Com o passar do tempo, alguns órgãos ficam extremamente prejudicados. E isso vai interferir, isso vai prejudicar as emoções. Isso vai fortalecer as emoções ruins. Então você anotou? Muito bom. O olho é um órgão reflexo, assim como o intestino, como a coluna, como a orelha, como os pés, as mãos. O olho é um órgão reflexo e eu falo o seguinte, apesar de você não fazer uma terapia no olho, né, você não vai de alguma forma estimular o olho para que ele melhore. Você tem tantas informações precisas de uma maneira indolor que ele traz uma inovação para terapeutas médicos, fisioterapeutas, psicólogos, coachings, uma série de profissões, tanto que cuidam da saúde física, da saúde mental, para aquelas pessoas que vivem mexendo com outros seres humanos, né? Donas de casa, pais, mães, donos de empresa, chefes de departamento, analistas de RH. Pessoas não são fáceis de serem mexidas, não é mesmo? Tem gente que até já abriu mão disso, já só está vivendo com animal, cachorro, gato. Olha que ponto chegamos. Então, mais do que nunca, precisamos conhecer como cada pessoa funciona. Qual é o momento de cada pessoa, para aí de fato a gente ter condições de calçar os sapatos dela e ajudar a sair talvez de uma crise, talvez de uma fase ruim, ou até mesmo para ela finalmente deslanchar. Então, imagine o seguinte, imagine que você tem à sua disposição uma ferramenta que consegue ver detalhes e rapidez que uma ressonância magnética. Você deixaria essa técnica parada? Você pergunta para as pessoas e ninguém ouviu falar desse exame. Você não teria curiosidade de saber quanto custa para aprender esse exame, ou até mesmo se esforçaria, investiria nisso? Porque uma coisa é certa, pessoal, anota aí. Crises. Está todo mundo falando de crises há anos. Crises vêm, crises vão. Mas o mercado da saúde é um mercado imune à crise.
Porque repara, a pessoa ela passa a vida toda correndo atrás de dinheiro, a vida toda preocupada em pagar contas, mas quando tem um problema de saúde, ela gasta os tubos, ela não poupa o seu bolso, ela tira o escorpião do bolso. Por quê? Todo mundo quer viver melhor possível. Agora, imagine que essa mesma ferramenta que visualiza 160 órgãos do corpo também possibilita você identificar perfil comportamental, temperamento, para você identificar os impulsos que essa pessoa tem naturalmente por herança genética. Dá para identificar se essa pessoa é introvertida, extrovertida ou tem um equilíbrio entre essas duas, ou seria normovertida. E também apontar até 46 atitudes em cada hemisfério cerebral. Você gostaria de conhecer essa ferramenta? Gostaria de aprender a usar essa ferramenta? Que de fato consegue mostrar se essa pessoa ela recebeu muito carinho da família paterna, ou então se essa pessoa ela tem uma rejeição por causa da família materna, e isso está prejudicando essa pessoa no seu relacionamento atual, no seu casamento, ou seja, não resolveu bem as coisas com os seus antepassados, com a sua família, com seus genitores, e está colhendo frutos ruins atualmente no casamento, na vida. Pessoas que têm, às vezes, dons, talentos e não faz a menor ideia, e está lá no olho. Está lá no olho se a pessoa ela tem dons de arte, se a pessoa ela tem o dom da cura. Enfim, está tudo lá no olho. Imagina, você faria que tipo de esforço? Até que ponto você iria para aprender essas técnicas? Outra coisa, às vezes você não sabe, mas essa área de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoajuda, é uma área que cresce sem limites. O mercado de livros de autoajuda, ele é bilionário, não tem limites. Está aí o Dr. Augusto Cury que prova. Ele é um autor psiquiatra, autor best-seller, produz filmes. E as pessoas, elas querem cada vez mais. Querem porque sabem que as suas emoções são terra de ninguém, que elas não sabem pôr limites nos seus desejos, naquilo que querem, têm dificuldade em alcançar seus objetivos que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas e não sabem se relacionar com os outros, nem mesmo consigo mesmas, não se conhecem a fundo. E de fato, essa ferramenta possibilita a pessoa que quer se conhecer a alcançar esse objetivo. Porque, infelizmente, nem todo mundo quer se conhecer a fundo. Isso é um fato. Agora, o que ocorre é, olha ao seu redor, lembre das pessoas que você viu hoje. Será que elas estavam bem emocionalmente? Talvez você fale, normalmente sim. Elas podem fingir estar bem. Elas podem ir ao trabalho, fazer a sua rotina, mas elas carregam dentro de si dores, dificuldades, desafios, tá? Nesse caso, você consegue reparar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Nesse caso, pessoas que prestam atenção nos outros, que isso também está ficando cada vez mais raro, observam o olhar dessa pessoa e já vê, puxa, essa pessoa está sofrendo, ela não está legal, ela não está com um olhar feliz, está com um olhar de sofrimento. A técnica que eu estou falando para você não estuda o olhar, ela estuda o olho. O estudo do olhar é outra escola, é outra técnica. Bioenergética, é outra coisa. O que eu vou ensinar para você, a possibilidade de você examinar os olhos, identificar variações nesses olhos, similaridades, para que você consiga entender o corpo e a mente de cada pessoa. Porque, de fato, pessoal,
ninguém está imune às doenças e a minha experiência no estudo dos olhos mostra que todo mundo está sofrendo. Então essa técnica ela é um bálsamo. Ela te dá a palavra certa no tempo certo. Quanto você acha que isso mudaria a sua vida? Mudaria a forma de relacionar com o seu chefe, com o seu cônjuge, com o seu filho, com seus vizinhos? Quanto isso vale para você? O fato é o seguinte, que aquelas emoções, aqueles desvios, aqueles desafios, na maioria das vezes se traduzem em problemas graves. Tá? A pessoa ela vai deixando para depois, e olha assim, casos graves. Isso daqui é uma imagem dentro do intestino. Então essa coloração aqui, isso daqui são cálculos biliares. Então esses cálculos biliares traduzem uma má digestão, traduzem problemas de tomadas de decisão. Aqui, divertículos. Isso daqui tudo é material de toxinas que vão para o sangue. Olha aqui, Isso daqui atrapalha a absorção de nutrientes. Então, é traduzido quando a pessoa ela fica irritada, ou a pessoa ela tem conflitos dentro dela, sensações ruins e não consegue pôr para fora. Péssima alimentação, porque a nossa alimentação ela está cada vez pior, não só por escolha nossa, mas também de métodos de produção. O trigo que nós ingerimos, ele é o pior trigo que existe. Ele é o melhor para dar lucro, mas para a nossa saúde ele é o pior. Então, nós estamos morrendo pela boca, morrendo como peixes. E o detalhe, além de morrerem pela boca, nós estamos morrendo sozinhos. Nunca antes o ser humano esteve tão sozinho e não sabe porque está ficando sozinho. Aquela máxima de que antes só que mal acompanhado, isso é verdade. Mas o pessoal não está sabendo mais se relacionar com os outros nem consigo mesmo. E isso também é sinal de problemas físicos. Aí você pega esse olho aqui. Para você que está começando, eu falo que esse olho está extremamente sujo. Por quê? Nota que o que predomina, a coloração que predomina nesse olho é amarela. Mas eu digo o seguinte, que a coloração natural desse tipo de olho é verde. Primeiro, como que eu provo que é verde? Repara no olho de todo mundo que tem a coloração verde. Você nunca vai ver um olho totalmente verde, que é verde 100% da parte do limbo até aqui ao redor da pupila. Você nunca vai ver. Por quê? A coloração verde no olho na saúde, que engloba a iridologia, chama esse tipo de olho de mista biliar. Mista porque está associado a duas cores. A cor marrom, acastanhado, e a coloração verde. Então essas duas cores presentes na mesma íris confirma a mista biliar. Por que biliar? Porque é uma tendência que essa pessoa tenha problemas na vesícula biliar. Então, a formação de cálculos, problemas de pancreatite ocasionados por problemas da vesícula biliar. Então, tendo como uma comparação de que esse olho aqui, ele deveria ser verde, observe como está escuro ao redor da pupila, como tem algumas manchas escuras aqui ao redor da pupila, e o que não está escuro está amarelado, tem um predomínio de amarelo. O que eu posso afirmar dessa íris aqui? Primeiro, o estômago. Vamos lá, anota aí, ó. Estômago não está escuro? Ou seja, o estômago ele fica ao redor da pupila. Pupila é essa bolinha preta aqui, ó. Então aqui não está tudo escuro? Então isso daqui indica que está com acúmulo de toxinas. Por que essas toxinas ficam acumuladas? Devido a problemas, a falta de acidez. Ué, João,
mas sempre eu escuto e falo que a acidez no organismo é prejudicial, que a gente tem que alcalinizar. Isso é verdade. O organismo alcalino, ele é mais saudável, mas existe, como toda regra existe exceção, existe parte do corpo que necessita estar ácido para ser saudável, e é o caso do estômago. Se o estômago ele está fora da faixa de 4 a 6, né, ele está, na verdade é um pouquinho menos ainda, de 4 a uns 5, ele tem que estar ácido. Se ele está fora dessa faixa, a pepsina, por exemplo, que é uma enzima que vai ajudar na digestão de proteínas, não fica ativa. E aí aquela pessoa fica empazinada, com mal-estar. Então essa pessoa, às vezes, ela utilizava de antiácidos, omeprazol, o leite de magnésia, bicarbonato de sódio. E isso, de fato, resolve na hora, mas gera uma conta que vai ser cobrada mais tarde. E quanto mais nós usamos esses paliativos, pior vai ficando o preço da conta. E que nem crédito rotativa, igualzinho, ok? Bom, essas regiões claras na íris, elas indicam hiperatividade, metabolismo acelerado, o que consequentemente aumenta o radical livre, acelera o envelhecimento. Então, envelhecimento precoce. E esse amarelado na íris indica problemas na digestão de carboidratos. Então, às vezes a pessoa ela faz uso de alimentos com alta carga glicêmica. O famoso arroz, o macarrão, o açúcar branco. E isso vai acumulando, com o passar do tempo, toxinas. O organismo vai deixando de ter a capacidade de eliminação e aí ela é cedo ou tarde, vai fazer um exame porque estava passando mal e é identificada com diabetes, identificada com alguma doença autoimune e aí recebe os tratamentos convencionais, os quais são drogas. Quando a pessoa ela vem e examina os seus olhos, mesmo que os exames dela estejam perfeitos, mas o olho dela está assim, a gente já chega antes da doença. Essa é a verdadeira prevenção. Prevenção integrativa. Não existe outra técnica que realiza com tanta precisão, de tal forma primorosa quanto aprender a ler os olhos. Anota isso. Essas imagens que talvez sejam fortes para um de vocês, mas eu tenho que mostrar porque é minha responsabilidade dar esse alerta, tá? Ninguém mostra uma cena dessa porque às vezes acha que é chocante, mas aquilo que você está comendo, a forma que você lida com as suas emoções, guardando essas sujeiras, como se a sua mente tivesse uma capacidade ilimitada de aguentar lixo dos outros, vai provocar isso, tá? Pode provocar isso, esse acúmulo de material fecal, a chegar a um ponto de que não tem mais jeito, né? Não tem como fazer um tratamento de autocura quando chega num caso desse. Dá uma olhada aqui nos vasos sanguíneos, como estão com um tamanho tão alterado. Tiveram que ficar com esse tamanho alterado porque não estava conseguindo mais absorver nutrientes devido a tanta sujeira. O tamanho dilatado, uma perda total do tônus. Essa imagem, na notícia fala que um jovem homem com problema de prisão de ventre teve que tirar o intestino com mais de 13 quilos de bolo fecal. Você vai a qualquer farmácia, mesmo farmácias que elas não tenham como praxe vender homeopatia, sempre, anota aí, sempre você vai ver Almeida Prado 46. Talvez você saiba para que ele serve, mas o Almeida Prado 46, ele é um homeopático para pessoas que têm problemas de prisão de ventre e vende muito. Por isso que está em todas as farmácias. Mas aí o que acontece? Você usa um tratamento de autocura, usa um tratamento natural, mas não sabe que tipos de mudanças você tem que fazer. Você não muda a tua vida.
Você só toma um medicamento floral, o homeopático e vida que segue. Tem uma expressão econômica que fala ceteris paribus, tudo mais permanece constante. Isso também é paliativo. Desde aquela imagem que eu mostrei para você, nosso corpo ele é todo integrado. A parte física, com a parte emocional, com a parte mental, com a parte social e a espiritual. Não dá para separar isso, não faz sentido. Muito se fala hoje da medicina integrativa devido ao limite que alcançamos, dada as altíssimas especializações médicas, que são importantes, são importantes. Se eu fiz uma cirurgia no meu joelho, eu procurei um ortopedista fera em joelho. Não vou procurar fazer uma cirurgia com alguém que não é especialista. Mas você só conviver com profissionais da área de saúde especialistas, você está inserido num labirinto que eu vou explicar isso para você daqui a pouquinho. Então, o que eu quero te falar? Que tudo isso, né, você consegue tratar o que precisa ser limpo no seu organismo, o que precisa ser cuidado na sua parte física tão grande, que eu vou dar mais um alerta para você aí, ó. Para você aí. Faz quanto tempo que você não limpa a sua caixa d'água? É verdade. Porque a caixa d'água que faz mais de 6 meses que você não limpa, meu caro, pode ter certeza. Tem lá lagartixa, barata, talvez morcego e outros bichos que você teria nojo só de pensar pousar na água. Mas lá na tua caixa d'água eles não estão pousando, eles estão nadando e mortos. Eu sei que é pesado, mas é algo que precisa ser dito, porque alguém precisa chegar lá e limpar. A gente fica muito preocupado lá com a aparência externa, mas você tem que olhar a sua parte interna. Preocupa mais com a sua parte interna, menos com a parte externa. Então vá limpar lá sua caixa d'água, providencia isso, você tem que colocar lá de 6 em 6 meses limpar a caixa d'água. De preferência colocar um filtro lá assim que estiver chegando a sua caixa d'água lá para não vir sujeira das adutoras. Limpar também o seu filtro. Tem que ter essa asepsia, pessoal. Você tem que limpar você por dentro. Tá, então você talvez saiba, João, eu sei. O olho hoje é até usado como biometria como se fosse uma impressão digital. Mas você me falar que o olho reflete o corpo, a mente, a nossa vida social, familiar e o lado espiritual, de boa. Fico que nem esse cara aí, ó. Cara, isso é bom demais para ser verdade. Eu nunca ouvi falar disso. E ó, vou mudar a câmera aqui para mim e eu falo. E ó, eu mesmo, João Mescla, também não acreditaria não se eu não tivesse visto isso na minha vida. E o detalhe, vou compartilhar agora com você um vídeo, ele não tem 5 minutos, de outras pessoas que viram esse conteúdo, aplicaram e deram a sua opinião. Então vou colocar aqui na captura de tela. Fiz o curso de iridologia com o professor João Mescla. Ele é um professor muito dedicado, muito paciencioso e para mim foi de grande valia fazer o curso, valeu muito a pena. E se você estiver pensando em fazer o curso, pode fazer com toda certeza que assim como eu, você também vai gostar. Obrigada. E saber que através dos olhos a gente consegue entender um pouquinho, né? E esse universo tão vasto que é cada pessoa. Foi maravilhoso e eu estou encantada, né? E agradeço muito o João e a Lu. Gostei muito, porque além de ter me ajudado em questão de autoconhecimento, entender um pouco as minhas, tanto o lado físico quanto as minhas emoções, foi muito bom. E para minha profissão que eu já exerço, né, ampliou bastante o meu conhecimento e vai me ajudar muito a também estar conhecendo mais ainda os meus clientes, ter como ajudar mais. Então, para mim foi realmente muito bom. O que eu mais gostei foi de aprender a ter um autoconhecimento do porquê que eu agia de algumas formas, do porquê que eu me tornei
a pessoa que eu sou hoje e como que eu posso seguir para assim ter um sucesso na minha vida. Estou muito feliz, que é um curso assim que engrandece bastante, traz bastante conhecimento para gente. Estou muito feliz. Eu acho que vocês deveriam experimentar, assim como estamos aqui fazendo. E serve para acrescentar com outras, somar com outras terapias. Assim, bastante contente e surpresa que por mais que eu trabalhe, a gente vê sempre campos que a gente pode melhorar e se conhecer mais. E a sensação que eu tive com esse curso é de estar vendo a pessoa por dentro. Então, assim, foi surpreendente e bom, né, no sentido de que vai me acrescentar. E até mesmo no fato que eu passei a me conhecer melhor. E com isso eu posso lidar melhor com as minhas emoções. E também posso ajudar mais as pessoas. É muito legal. Estou feliz. E assim, foi um curso que me surpreendeu muito, veio para somar, para agregar o meu conhecimento e também como autoconhecimento, porque um bom terapeuta ele também precisa se conhecer. Então era o que eu estava buscando, né? Autoconhecimento, e agora eu vou pôr em prática com os pacientes. Os professores e os instrutores são maravilhosos, o João e a Lucinéia, são pessoas excelentes, né? Que realmente são pacientes, me ajudaram muito no meu conhecimento. E daqui para frente eu gostaria, né, de exercer, de estar atuando nessa área, justamente para identificar os problemas e estar tratando agregado com a reflexoterapia. Me ajudou a me entender melhor. Algumas coisas eu já sabia, mas por comprovar e saber que é possível mudar, eu achei interessante e essa é a minha meta, saber que a gente sempre pode fazer melhor e entender melhor as pessoas também. É um curso muito bom, que vai agregar conhecimento na área de terapia, então estou muito feliz e espero colher muitos resultados. O que eu posso dizer de um curso que me deu um entusiasmo para trabalhar na área da saúde e que possa ter uma profissão para ajudar pessoas e ao mesmo tempo me dar bastante satisfação? Eu só tenho que agradecer essa oportunidade. A nossa íris é um computador. Então, cada coisa que a gente tem no nosso corpo humano aparece como um vírus. Então, a nossa íris dá o nosso alerta. Isso eu achei muito interessante. Eu descobri coisas que eu nem tinha, descobri qual que é o meu comportamento, o que eu tenho que mudar para ter uma melhor comunicação. Eu agradeço muito a Lucinéia e ao João por ter essa iniciativa de criar esse curso, para estar ajudando a gente a trabalhar com essa terapia, não ajudar só a gente, mas a todos que nós conhecemos. Gostei na qualidade de vida com o professor João Mescla, o curso na qual eu concluí exatamente o que eu estava procurando, um curso completo, mas muito objetivo, com uma didática admirável que simplifica o aprendizado daquele que quer trabalhar como terapeuta. Para você ver que realmente deixa as pessoas felizes, é transformador porque você pode ter uma profissão satisfatória. Isso aconteceu comigo também. Eu trabalhava com informática, trabalhando tanto com business intelligence e na área de orçamentos. Mas é estressante demais, você trabalhar com informática ainda com o dinheiro dos outros, não é brinquedo, é puxado. E fiquei muito tempo longe da minha família, sozinho, numa cidade diferente, que é Belo Horizonte. Eu vim para cá sem conhecer ninguém. Então é fato que muito tempo só dedicando ao trabalho ia dar um problema na saúde mental. E aí comecei a fazer o tratamento convencional, não deu resultado, porque crescer dói, na verdade. Fazer mudanças não é fácil. E o seu corpo dá alguns sinais de que algo não vai bem. Então, ou você toma a sua ação, ou você vai ser vítima e vai ser reação. Ou você faz parte da solução, ou você vai fazer parte do problema. É uma escolha de cada um de nós. Eu sei que parece assim pesado demais, mas o fato é isso. Ou você escolhe uma desculpa, que eu sei que você vai ter várias desculpas, eu também tenho várias desculpas, ou você torna a sua desculpa a sua razão. E aí sim, só os mais fortes conseguem fazer essa transformação da água para o vinho, tá? Não estou falando que eu sou mais que você, ao contrário.
eu sou igual a você. Eu sou uma pessoa que queria ter uma vida tranquila, que gostaria de viver bem, em paz, comigo mesmo. E eu não estava conseguindo. Minha dificuldade, às vezes, de viver com as outras pessoas me fazia fugir. E quando eu fugi, ficar sozinho é uma coisa insustentável para o ser humano a médio e longo prazo. Para mim, até em curtíssimo prazo, não é sustentável. Então, vou voltar aqui à apresentação, que eu quero mostrar para você. Você pode obter mais opiniões de alunos, clientes, nesse link aqui, ó, bit.ly/opinião olho na saúde. Tudo junto, ok? bit.ly/opinião olho na saúde. Já contei um pouquinho sobre mim, né, que lá em 2007 vim para Belo Horizonte. Antes disso, eu tinha uma vida bem equilibrada em termos alimentares, atividade física, boa qualidade no sono. De acordo com os meus exames, check-ups, eu estava 100%, ok. Mas eu tinha um desafio, que eu não contei ainda para você. Dificuldade demais de dirigir. Na minha época não tinha Uber, não tinha 99. Então você fazia 18 anos, a maior parte dos jovens que tinham condições era louco para já ter a carteira na mão. E eu fui tirar a carteira com meus 22, 23 anos. E toda vez que eu pegava no carro, o banco ficava todo suado. Eu me virava bem em São Paulo por causa do metrô. De vez em quando usava ônibus ou o trem. Mas quando eu mudei para Belo Horizonte, a minha vida mudou, porque o metrô daqui, a gente brinca, que sai do nada e vai a lugar nenhum. Não tem a malha de São Paulo, não tem essa flexibilidade. E também longe das pessoas que eu conhecia, da família, não deu muito tempo, eu comecei a acordar muito mal, não dormia com qualidade. Os tratamentos convencionais são aqueles controlados, de faixa vermelha, faixa preta, só que não é de lutas marciais. Realmente ele te dá um nocaute mental. Eu tinha dificuldade de aprender, de me expressar, de justamente fazer os meus dons. Eles ficavam subjugados. De fato, eu vivia que nem um zumbi, né? E aí aconteceu que uma pessoa veio e falou para mim, tem uma pessoa que ele observa os olhos e pode te ajudar. Eu nunca tinha visto isso, mas quer saber de uma coisa? Se não faz bem, mal também não vai fazer. Essa foi a máxima que eu fui e bora lá. Aí o que aconteceu? Ele tirou a foto do meu olho direito, olho esquerdo, colocou no computador, ele posicionou a íris, né, enquadrando a íris em cima de um mapa e observando qual ponto que estava mais claro, qual ponto que estava mais escuro, o tamanho de pupila, se a pupila estava achatada, a cor natural do meu olho, enfim. Ele conseguiu identificar qual era meu perfil, como que eu agia no dia a dia, qual era o meu conflito, qual era o meu problema, por que eu estava lá. As perguntas que ele me colocou eram bem simples. Meus dados pessoais, data de nascimento, se eu fiz cirurgias, quais medicamentos eu tomava e onde eu sentia dor. Basicamente foi essa anamnese. O resto, ele tirou tudo do olho. Era uma pessoa que há poucos minutos nunca tinha visto mais gorda na minha vida, estava contando a minha vida melhor do que eu mesmo. Sério, depois de alguns meses fazendo esse tratamento, eu consegui sair dessa zona de tristeza profunda, de conflitos. Eu consegui melhorar bastante os momentos que eu só ficava com a cabeça baixa, momentos que eu queria explodir tudo. Eu consegui me libertar desse ciclo e eu vi que isso gerou muita felicidade para mim, para o terapeuta, para minha família. Quer saber do negócio? Eu quero mais liberdade. Eu também quero liberdade da minha profissão, que eu ganhava bem, e eu quero
agora não só ganhar bem, eu quero ter muita satisfação, gratificação na minha vida. E foi isso que eu consegui. Eu posso te falar que hoje eu pego meu carro, eu vou para qualquer lugar que tem asfalto, tenho essa liberdade, não só de ir e vir, como também de dirigir. E digo, como falei anteriormente, eu não sou mais do que você, na verdade eu sou igual a você, mesmo que você não tenha essa história parecida. Mas eu tenho certeza que você tem um desafio aí, que você tem um calo, que tem um problema, e que o olho, aprender a ler o olho vai ajudar você, vai ajudar a sua família, vai ajudar na sua vida profissional e também no seu futuro. Nós somos parecidos porque, no fundo, eu só queria ter uma profissão mais satisfatória, um equilíbrio físico, mental, saber lidar com outras pessoas, melhorar minha saúde espiritual. E na verdade eu ia lá no médico, o médico só olhava os exames, falava, não, você tá legal, só toma esse medicamento aqui que vai te ajudar. E de boa, o medicamento ele não resolveu o meu problema. Ele só mascarou o problema. De boa. Eu sou um tipo de pessoa que eu acredito que você também é, que não se satisfaz com migalhas de alegria, que não se satisfaz em abraçar uma doença e ficar naquela zona de conforto com o ombro de amigos que ficam sentindo dó, pena de mim. Que o ser humano, ele define o seu limite. Lógico que o ser humano tem limites já pré-estabelecidos, né? O ser humano ele não vai alçar voos sem nenhum equipamento, né? Então ele tem algumas restrições, mas de fato a nossa mente, ela é o limite. Se você define, eu só vou até 100 metros de onde eu estou, esse vai ser seu universo. Agora, se você define, não, eu quero conhecer os 5 continentes, esse vai ser o tamanho do seu mundo, da sua realidade. E de fato, eu não me contento com migalhas, eu acredito que você também não se contenta com migalhas. Você quer chegar no próximo nível. E eu vou te mostrar qual que é o próximo nível. Sabe por quê? Eu aprendi a técnica, não só a iridologia, como RAID, pupilologia, reflexologia, trofoterapia, massoterapia, como também utilizo todo o conhecimento que aprendi e aplico da administração, que é uma coisa que falta demais nos terapeutas, também estudando o modo de vida, o modo de lidar, porque se você é aspirante a terapeuta, você tem que aprender a agir como um terapeuta, e eu falo que você não pode se espelhar nos terapeutas, porque tem coisas que a maior parte dos terapeutas não sabe nem o que é ética, quanto mais aplicar isso na sua vida profissional. Então o fato é que eu já atendi milhares de pessoas e eu cheguei num ponto de ver que a minha missão não era só ajudar pessoas a melhorarem a saúde, era multiplicar isso. Eu era um multiplicador. Então, junto com a minha esposa, nós fundamos o Instituto A Qualidade de Vida para isso, para pegar terapeutas, aspirantes a terapeutas e levar conhecimento de técnicas naturopatas, como essa do olho, para que você possa entender qualquer pessoa, entenda o corpo e a mente de qualquer pessoa, para que você tenha os tratamentos de autocura natural, que é a única solução 100% segura, porque não força o corpo a reagir, a mudar a sua bioquímica, mas o ajuda, o empurra a ele se auto-recuperar. Por isso vem autocura. Quando você faz um ferimento na sua pele, o próprio corpo, ele faz o trabalho de regeneração. Ele estanca o sangramento, cria novos tecidos, depois remove-se o tecido temporário e pronto, está ali curado. Gente, não é só a pele que tem esse poder, é todo o seu corpo. Se você se alimenta mal, você vai ter problemas digestórios. Se você começa a se alimentar bem, você vê as toxinas sendo eliminadas. Pessoas que fumam, tira foto lá do seu pulmão, aquele estado tenebroso, para de fumar. E depois de 5 anos você vai ver como que o pulmão se limpa. Incrível! É
É fantástico como é o corpo humano. E se você quiser ir para o próximo nível, entender pessoas, melhorar os seus relacionamentos pessoais, ajudar pessoas que passam por problemas agudos, crônicos, de modo natural. Se você quer abrir o seu consultório, continua, que eu tô aqui para levar você para esse objetivo. E eu falo que o método convencional não funciona porque nossos pacientes, primeira coisa, pacientes. Essa palavra ela é tão pejorativa que a pessoa que se vê como paciente acha que é o médico que vai resolver o problema dela por intermédio do remédio. E na verdade não é isso não. Tá? A gente é um ser integrado, complexo. Nós somos participantes da solução. Porque ou somos partes da solução ou somos partes do problema. Então chame o seu interagente, ou seja, você é responsável por cuidar dele e ele é responsável por aplicar o que você recomenda. Isso já é uma mudança muito grande de visão, mas o tratamento convencional enxerga as pessoas, os doentes, como pacientes. E hoje nós temos no Conselho Federal de Medicina no Brasil o reconhecimento de 54 especialidades. Então, existem 54 tipos diferentes de médicos que você pode consultar e verificar. Né? Cada um segmenta uma parte do nosso corpo humano complexo. Agora, multiplica 54 vezes 3.328. Por quê? São procedimentos mínimos autorizados pela Agência Nacional de Saúde. Então, às vezes, você vai para um médico que não é a especialidade certa, mas ele faz o procedimento certo. Vai dar positivo? Não, não vai dar positivo, ele não vai dar um bom resultado, porque ele não é o especialista certo, então vai pedir o procedimento no lugar errado. Agora você vai no especialista correto, e talvez por um erro médico, talvez por você não ter relatado em detalhes, ele vai pedir um procedimento errado, ou não vai pedir aquele procedimento certo. E aí você vai ter um labirinto. Você ou as pessoas doentes de um lado e o alvo, o desejo de ter o corpo e a mente saudáveis. Isso é um labirinto, gente, de milhares e milhares de possibilidades, de erros. Quando você finalmente acha um diagnóstico certo, do especialista certo, e dá positivo, já está tarde, a pessoa está doente. Então, que tipo de prevenção é essa? Que quando realiza o exame, dá positivo e começa a tratar a doença e não doente. Porque é isso que acontece. O tratamento convencional trata a doença por intermédios de protocolos. Então você tem um protocolo para tratar diabético do tipo 1, do tipo 2. Tudo tem protocolos. O fato que não seria muito melhor se a gente pudesse olhar o cérebro de cada pessoa e entender como é que está cada parte do corpo, porque afinal o sistema nervoso central se comunica com o corpo todo. Então se a gente entendesse o corpo, as emoções, assim como o cérebro entende, a gente teria informações extremamente preciosas, valiosas, para cuidar de cada pessoa. A gente ia chegar antes da doença. É isso que o Projeto Genoma quer fazer. Entender todo o código do ser humano, a fim de chegar antes da doença. E o fato é que talvez essa solução seja futurista demais para você, já está à nossa disposição. E agora eu vou te explicar o porquê que muita gente fala, mas o olho é a janela da alma. Tem gente que acredita que isso é uma figura poética, que só está na Bíblia, ou então é um ditado popular. Mas isso é verdade, a prática afirma isso, experiência própria, não só minha, mas de outras pessoas. Fato é que um folheto embrionário chamado ectoderme ou ectoderma dá origem a vários tecidos, em especial os do sistema nervoso, como os neurônios, como o olho. Então, o olho e o cérebro vieram do mesmo tecido. Além disso, estão intimamente relacionados hoje na sua vida adulta.
por intermédio do nervo craniano, nervo óptico. Ele não é uma via unidirecional, que apenas pega a luz do ambiente externo e leva lá para o lobo occipital. Ele é bidirecional. Quando a pessoa ela sente uma emoção intensa, o olho dela brilha, quer ela esteja muito feliz, quer ela esteja com muita raiva. Quando a pessoa está apaixonada, as pupilas se dilatam. Se a pessoa ela inspira, expira, isso causa alterações na pupila. A pessoa está inconsciente. Chega um especialista médico. O que ele vai verificar? Verifica pulso e obrigatoriamente vai verificar o olho. Ele vai jogar uma luz no olho daquela pessoa. Vai ver se aquela pupila vai reagir à luz. Então o olho ele está intimamente relacionado ao seu sistema nervoso central, ao seu sistema nervoso periférico, ao seu sistema nervoso autônomo. Então, para você fazer o exame de iridologia, qualquer pessoa pode fazer, assim, você pode ter um equipamento profissional, semiprofissional, você pode ter, inclusive, usando a câmera de um celular bom, como nesse caso você está usando um iPhone e adaptado a ela uma lente especialista para isso. Nessa lente você tem um tubo em que se isola a luz do ambiente externo e você tem 2 pares de LED, um para iluminar a pupila, como nesse caso, e outro para iluminar a íris. Uma foto do olho direito, uma foto do olho esquerdo e você vai conseguir identificar o corpo, identificar a mente, o temperamento, as atitudes. Você conhece a pessoa em minutos. Você torna desconhecidos em pessoas bem conhecidas em questões de minutos. E aí, o que nós temos? Deixa eu só ver a questão de horário. Puxa, acabamos de estourar o horário. Essas partes de componentes dos olhos, eu falo que está disponível lá no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, né? O que é esses componentes, análises de íris também que eu passo lá, tá? Eu coloco bastante isso pra gente acompanhar, tá ok? Essas íris, né, para a gente fazer análise de perfil comportamental, é interessante você não só olhar uma íris de cada vez, mas você olhar as 2 íris simultaneamente, porque cada íris reflete metade do corpo. Então, essa íris é a íris do olho direito. Como é que eu sei? Porque basta você medir a distância, né? Você coloca uma régua e você mede dessa extremidade da pupila até aqui, dá uma distância X. E mede dessa outra extremidade oposta até o outro final, da Y. Eu vi que X está menor do que Y, ou seja, essa distância aqui está maior do que essa daqui. A pupila sempre se aproxima do nariz, então se a pupila se aproximou desse lado, o nariz está aqui, no lado direito, então esse daqui é o olho direito, tá? Então o olho direito ele representa todo o corpo direito da pessoa, com exceção do cérebro. O cérebro ele é cruzado. Então aqui você tem a representação do hemisfério cerebral esquerdo, que relaciona-se à família paterna. Tá ok? Então assim, são informações precisas que você obtém da pessoa, consegue verificar se a pessoa ela é um perfil extremista, se ela é uma pessoa que é extrovertida, que ela tem tendências ou a necessidade de cuidar do seu sistema linfático. Enfim, você obtém uma série de informações preciosas para aquela pessoa que evita dores, evita uma série de problemas lá na frente, tá? Então, eu tive que dar uma aceleradinha aqui, pessoal, porque nós chegamos aqui na horas. E aí o que acontece? Eu quero convidar você, se você percebeu que esse assunto te interessa, você pode fazer parte
dessa formação Olho na Saúde. É uma formação 100% online e ela inclui 6 cursos. Esses cursos são anatomia e fisiologia, para você entender o corpo humano. Você vai entender esses órgãos, onde eles ficam no olho, e também vai entender a alimentação pelos olhos. Isso é super interessante. Você vai entender a iridologia física, que é justamente vai obter todo esse entendimento do corpo no olho, inclusive marcas para você fazer recomendações para especialistas. Você vai entender a questão cerebral, cérebro instintivo, cérebro reptiliano, que é o reptiliano, cérebro límbico, que é o emocional, e o neocórtex. Você vai entender a diferença dos impulsos, que são características herdadas, de características comportamentais e 46 atitudes. Aí, o que você faz? E a pupila? Por fim, a gente tem essa pupila, que é uma confirmação dos dados que você observa no restante do olho. E você vai ter as práticas de atendimento, junto com os tratamentos de autocura natural. Os tratamentos de autocura natural, para você ter uma ideia, é um outro curso que é inserido dentro dessa formação. E além disso, você vai ter as práticas de atendimento. Nas práticas de atendimento, você vai aprender questões e conhecimentos para você aplicar e se tornar um terapeuta. Aprender a tirar foto, jogar no computador e analisar. Você vai ter modelos de análises. Ou seja, literalmente eu vou pegar na sua mão e te ajudar passo a passo nesse aprendizado. Além disso, você vai contar com o suporte de tira dúvidas lá na plataforma de ensino à distância, lá no Hotmart. Você vai ver um vídeo, ficou com dúvida no minuto 1:45. Você vai colocar logo embaixo um campo texto. João, fiquei com dúvida no minuto 1:45 quando você falou sobre diátese hipoestêmica. Me explica. Então, eu vou receber a sua mensagem, respondo, e você vai ver a sua resposta e vai compartilhar isso para a comunidade, que também está disponível para você, futuro aluno, o Comunidade Secreta, que reúne formandos e alunos do Brasil e de outras partes para estudarem e compartilharem esse conhecimento. A maior parte dos nossos alunos são do Brasil, mas existem também alunos fora do Brasil, como é o caso de Portugal, tá ok? Só sei que é o seguinte, eu falei aqui dos preços, só para você ter uma ideia. Se eu somando todos os preços, todos os cursos, ele dá muito mais do que R$4.000, porque além dos R$4.000, tem um evento presencial que é opcional, mas só pode ser comprado por pessoas que estão na plataforma online. Ele está avaliado em quase R$1.000, então já estamos falando de quase R$5.000. Tem o grupo secreto, que ele não é vendido, mas seria mais R$800, e tem mais os tratamentos de autocura natural e práticas de atendimento, que dá mais R$1.200. Então nisso eu ficaria numa casa de mais ou menos uns R$6.000. Só que eu falo para você que ficou até agora vendo essa palestra ao vivo ou o replay dela, você não vai pagar isso. Agora uma coisa, o preço que você vai pagar, você só vai saber se preencher essa ficha de aplicação, que está aqui, ó, bit.ly/aplicar ONS. Se você tiver aqui no bate-papo, eu vou colocar aqui para você o link, tá? Esse link só vai ser... Uai, deu problema aqui na hora de colar. Só um minutinho aqui, que eu vou pegar e vou copiar aqui o link. Colei no bate-papo. Não tá colando, não do jeito que eu queria. Tá colando com umas sujeiras. Deixa eu pegar ele aqui. bit.ly/aplicar ONS. Esse é o link que vocês devem, quem quiser participar
da próxima turma, saber preço, condições, é aqui, ó. http://bit.ly/aplicar ONS. Desde já, quero agradecer pela sua atenção, por ter ficado até aqui. E deixa eu só transferir aqui para a câmera para fazer a despedida. Você ficou até agora quase 10 para as 10. Quero agradecer muito a sua presença nessa palestra. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha te despertado, quer seja você aspirante a terapeuta, quer você já ser atuante da área da saúde, que o olho é uma ferramenta que você vai adentrar e vai se apaixonar. Por meio dele, você vai conseguir apontar quais são os melhores tratamentos de autocura e vai conseguir abrir seu consultório, viver de terapias naturais. Tá ok? Então, te desejo uma ótima noite. Obrigado e fica com Deus.